Como atrair clientes usando redes sociais, é o que todo mundo quer saber. E antes de eu entrar aqui, eu tenho que contar para vocês que não existe uma receita mágica ou uma fórmula mágica. Eu não vim aqui dar receita. Eu vim aqui ensinar vocês como faz, ensinar vocês como faz uma boa gestão de rede social. E é isso que vai retornar clientes para vocês de dentro dessas plataformas. Olá, eu sou Isadora Dantas, como a Ana já me apresentou, essa é a minha arroba, agora a gente se apresenta assim, já que a gente está falando de rede social, vou falar que é arroba Isadora Dantas M, corre lá, me segue no Instagram, estou no LinkedIn também com essa arroba, e vou contar para vocês um pouquinho minha história com redes sociais daí para frente, vocês vão ver em quais plataformas eu estou. Eu sou publicitária por formação, publicitária há 12 anos, consultora de marketing digital do Sebrae Minas, assessora de comunicação do Crefono 6 há 9 anos, então é muito confortável estar aqui falando com vocês no dia do fonoaudiólogo e é uma honra de verdade, porque eu trabalho com fonoaudiólogos há 9 anos, eu tenho uma fonoaudióloga na família, a minha irmã é fonoaudióloga e a Camila Dantas, então é muito satisfatório e é muito confortável, de verdade, falar com vocês, conheço bem a área de vocês, estando dentro do conselho eu pude observar quais são as maiores necessidades que vocês têm em se tratando de marketing digital e em se tratando de rede social, então eu acredito que eu possa trazer para vocês a vivência e o que é que dentro desses 9 anos eu entendi que vocês ou estão fazendo de errado, ou estão precisando de um melhor ajuste em termos de comunicação e marketing para melhor promover o trabalho de fonoaudiologia de vocês. Sou consultora de branding pessoal também, a gente vai falar um pouquinho aqui. E aí, currículo Lattes, né? Tenho uma certificação internacional em Inbound Marketing pela HubSpot Academy, sou certificada também em Marketing Digital pela Rock Content, e possuo também uma certificação internacional em Personal Leader e Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, sendo então coach membro da Sociedade Brasileira. Desenvolver pessoas e pequenas empresas para alcançarem seus objetivos e promoverem seus negócios é o que eu faço profissionalmente, é o que eu faço como fonte de renda. E essa daqui é quem eu sou, quem eu realmente sou. Então, eu amo estar aqui palestrando, eu amo palestrar, eu amo compartilhar o conteúdo que eu adquiri nesses 12 anos de formada com vocês. Eu acho realmente que a gente aprende muito mais quando a gente compartilha e de nada vale um aprendizado se a gente não coloca ele para fora, se a gente não põe ele para frente, não conta para mais pessoas, que mais pessoas possam aprender com aquilo que você sabe, transformar e aumentar ainda mais aquele conhecimento. Então é nisso que eu acredito. Essa foto aí essa aqui, ó, essa bolinha grande, foi no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia do ano passado, que aconteceu aqui em BH, no Ouro Minas. Esse ano eu palestrei também no Congresso Digital, foi muito legal. Eu falei um tema um pouco parecido com o tema que a gente vai discorrer aqui hoje, mas hoje a gente pegou mais no marketing, porque conversando com a Ana e com a Joana, a gente entendeu que eram que vocês tinham maior interesse. Eu amo viajar, viajar é talvez a segunda coisa que eu mais gosto de fazer na vida, a primeira é dormir. E eu sempre faço essa foto, né, dentro de um visual desse lugar que eu tô, então eu tenho várias fotos dessa maneira, com os braços assim para fora. Isso aí foi na Praia dos Carneiros, um mirante incrível que tem lá, super histórico. Pernambuco é um estado muito histórico. Eu me emociono em casamentos, eu adoro viagens e cafés. Eu adoro abraços e eu tô sentindo muito falta de abraços apertados nesse momento que a gente está vivendo. Então, essas aqui são duas pessoas muito queridas, são pessoas do Conselho de Fonoaudiologia, a Janaína e o Neto é o atual presidente, a Jana é presidente da Comissão de Educação, e eu gosto de abraços apertados, abraços daquele que se amassa a pessoa, eu tô sentindo muita falta disso nesse momento. E eu adoro carnaval, porque eu acho que é no carnaval que a gente pode ser aquilo que a gente quer, sem ser julgado, inclusive uma coelhinha da Alice. Bom, o motivo de estar aqui hoje, além de parabenizar vocês, esse presente incrível que a Sensorial preparou para vocês e que eu topei fazer com muito carinho e como estou aqui com muita satisfação. Eu caprichei mesmo nessa apresentação, como a Ana disse, na hora que eu coloquei para testar. E também eu estou aqui para agradecer a Sensorial a oportunidade de, nesse espaço, fazer um lançamento oficial para vocês, que é do meu curso de marketing digital exclusivo para fonoaudiólogos. Eu vou falar sobre ele no final e vou oferecer um presente para quem está aqui assistindo a gente, participando desse curso também.
Bom, hoje a gente vai falar basicamente sobre esses 4 pontos aqui, que são muito importantes para vocês construírem a estratégia de rede social de vocês bem feita e assim atrair clientes para os negócios de vocês, encher a agenda. A gente vai falar sobre marcas pessoais ou não, vai que você é uma empresa como a Sensorial que vende curso, vai que você tem um consultório ou uma clínica e você tem uma marca comercial. Então a gente vai falar da marca pessoal, o que serve também para o contexto comercial. A impressão que causamos no outro, o outro que é a nossa audiência, o outro que está do outro lado da tela, canais de comunicação, para que vocês entendam que rede social nada mais é do que um canal de comunicação, e conteúdos, vocês vão entender a total importância do conteúdo dentro de uma estratégia de rede social. E aí, a primeira lição que eu tenho para trazer para vocês nessa noite de hoje é: nós somos marcas. Comece agora mesmo a entender isso. Que marca é essa? Sem falar nada. Apple. Essa daqui, Nike. E essa daqui. Sabe o que é mais incrível disso? Isso não é a marca. Isso nem é o desenho, nem é o logotipo. Isso é a silhueta da garrafa. A marca, a Coca, chegou num nível tão grande de conhecimento, tão grande de posicionamento, que a gente olha para uma garrafinha dessa e sabe que se trata de Coca-Cola, sem nem mesmo ver a marca da Coca estampada. E aí, por que algumas marcas têm essa lembrança, são top of mind de seus segmentos, como Nike, como Apple, como a Coca-Cola? A Coca-Cola é top of mind de tudo, né? Mas por que algumas marcas conseguem isso e outras não? Isso tem a ver com posicionamento, isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com o legado que essa marca quer deixar, mas isso não acontece só num contexto de produto ou num contexto comercial, isso acontece também com pessoas. Então eu trouxe aqui algumas pessoas. Essa pessoa, se vocês tiverem dúvida, eu vou falar para vocês que ele tem um discurso muito famoso que começa assim: eu tenho um sonho. É o Martin Luther King. Essa outra pessoa aqui, quem é essa pessoa? Nelson Mandela. E essa daqui, Madre Teresa. Por que a gente olha para essas pessoas e geralmente associa essas pessoas a algum feito? Luther King, por exemplo, a gente associa muito Martin Luther King aos direitos civis americanos, porque ele foi a grande figura do movimento de igualdade racial nos Estados Unidos. Então a gente associa muito o Martin Luther King à luta racial. O Mandela, a gente associa muito à liberdade, não preciso falar muito do Mandela, e a Madre Teresa geralmente está muito associada à caridade, também muito óbvio. Por que essas 3 figuras a gente bate o olho e tem essas lembranças delas? Claro, elas têm um legado, elas deixaram um grande legado para a humanidade. Mas mesmo assim, elas têm isso muito forte e elas conseguiram atrair um grande número de pessoas que as seguiram, de certo modo, na vida. Por quê? Porque elas tinham um propósito. E esse propósito, ele era comunicado de maneira muito explícita em todos os atos que eles faziam. Então, Luther King tinha um propósito de mudar a maneira como os americanos estavam se relacionando. Então, lá nos Estados Unidos, na década de 60, que foi quando terminou esse movimento, eles tinham um apartheid, assim como na África do Sul, né, do qual Mandela é a grande figura nisso aí. Eles tinham esse movimento de segregação racial muito forte no sul americano, no sul dos Estados Unidos, e Luther King era um advogado, um cara simples, que tinha um poder de fala muito grande. Ele tinha esse poder de fala porque ele tinha um propósito, que era o mesmo propósito de milhares de pessoas. E quando Luther King começou, ele tem uma história muito incrível, gente, dá uma pesquisada nele. Quando ele começou a atrair, a se movimentar, a discursar em relação aos direitos civis americanos, ele começou a chamar, a agregar um número maior de pessoas a cada discurso que ele fazia, até que ele chegou nesse discurso muito famoso, eu tenho um sonho, e um dia, o discurso é bem bonito, tem no YouTube. Tinha uma multidão, uma enorme multidão de negros e brancos juntos lutando por uma mesma causa. Então ele tinha um propósito maior do que simplesmente juntar pessoas. Ele juntou pessoas que tinham o mesmo ideal. Por isso ele é uma figura muito importante. O Mandela também tem a ver com isso, a questão da força do Mandela de lutar contra o apartheid. E aí quando o Mandela passa seus tantos anos, agora não vou me lembrar quantos foram, na prisão, numa cela que ele dormia no chão, desenvolveu vários problemas pulmonares depois desse momento que ele ficou preso.
quando ele sai, ele se torna o primeiro presidente negro da África livre. Então, também tem uma força muito grande, era uma pessoa que tinha os mesmos ideais que outras pessoas. E assim também a Madre Teresa, seguindo essa linha da caridade, essa linha toda muito envolvida nisso, e a gente consegue associar essas figuras às causas que elas fizeram. Vocês podem pensar assim, mas isso são grandes pessoas que tinham causas que eram as mesmas causas de milhares de pessoas. Mas a gente também consegue trabalhar partindo desse princípio, esse princípio do propósito. É isso que faz uma marca ser muito importante, e é isso que hoje em dia as pessoas buscam cada vez mais em rede social, seguir pessoas que têm um propósito e pessoas que seguem aquele propósito. Por isso que acontece os tais dos cancelamentos online. O que é o tal do cancelamento na internet? É quando uma pessoa vende que ela luta por uma causa, que ela tem um propósito, que ela é assim, assim, assado, e na verdade, no íntimo, no interior, na essência dela, ela não é aquilo, e aí ela acaba se queimando. Então, propósito é algo que vem de dentro para fora e é algo real. A gente não cria um propósito apenas para fazer marketing. A gente tem um propósito porque é aquilo que a gente realmente acredita. E aí esses 3 pilares são a razão disso acontecer, dessas pessoas conseguirem ser pessoas tão bem posicionadas, pessoas das quais outras pessoas reconhecem como uma pessoa assim, uma pessoa assada. O propósito, que é o motivo da sua marca existir, a razão pelo qual você faz o que você faz, é o porquê da sua marca. Existe uma técnica para a gente desenvolver propósito e para a gente encontrar o seu. Essa é a pergunta mais difícil que tem de responder dentro de uma consultoria de branding. Se alguém estiver assistindo, participando, que já tenha passado por alguma consultoria minha, sabe que é o momento mais difícil. O momento onde eu viro para você e falo assim, por que você é fonoaudiólogo? Você pode responder que você se apaixonou pela profissão e isso, mas não foi isso que eu te perguntei. Eu perguntei por que você é fonoaudiólogo. Isso não é simples de responder, mas isso está dentro de você. Quando você conseguir dizer isso, quando você encontrar essa resposta, você vai ver que a sua comunicação com o outro, que a sua conexão com o seu futuro cliente, com o público que está te assistindo do outro lado da tela, com o público que está se conectando com você por qualquer via que seja, digital ou analógico, ele vai conseguir se conectar de uma forma muito mais clara e essa conexão vai ser muito mais verdadeira. Ele vai enxergar uma coisa muito importante quando a gente está oferecendo serviço para o outro, que é valor percebido. Vou falar um pouquinho sobre valor um pouco mais para frente. Imagem, que é a percepção da marca pela audiência, ou seja, é sua reputação, como essa pessoa te percebe, como essa pessoa do outro lado da tela te percebe hoje, e o posicionamento. Deixa eu tirar aqui as minhas janelinhas. Posicionamento é a maneira como você escolhe comunicar o seu propósito para a sua audiência, o seu propósito e a sua imagem. Então, esses 3 pilares é o que fazem marcas como Madre Teresa, Mandela, Luther King, Coca-Cola, Nike ou Apple serem tão bem posicionadas e terem uma conexão tão fiel com a sua audiência, no caso das marcas comerciais, ter uma conexão tão próxima, tão verdadeira e de tanta inspiração com essas 3 figuras que eu coloquei aqui. Sei que isso talvez possa estar parecendo distante da realidade de vocês, mas é exatamente assim como acontece no nosso relacionamento de serviço e cliente. É exatamente assim. Reputação é o ponto mais importante que vocês precisam trabalhar quando vocês estão trabalhando serviço, quando vocês estão vendendo serviço. Por quê? Quando a gente vende produto, a gente tem um fator muito fácil para decisão. Vou falar em termos bastante mercadológicos, mas vocês vão entendendo o que eu estou dizendo. Quando a gente fala de produto, quando a gente faz marketing para produto, não é que seja mais fácil, mas ele tem um fator facilitador, um fator muito importante que ele é um bem tangível. Ou seja, eu tenho esse copo e eu escolho comprar esse copo devido aos atributos que eu estou vendo, eu peguei nele, eu sei que ele é a minha melhor opção de copo. Quando eu estou promovendo um serviço, eu não tenho o serviço para pegar, ele é um bem intangível. Então, eu não tenho como decidir pegando
nele que aquilo é o melhor para mim naquele determinado momento. Então, como que eu decido por a escolha de uma fonoaudióloga, de um fonoaudiólogo em detrimento a outro? Eu escolho pela reputação que essa pessoa tem. E essa reputação vai ser construída se ela souber entender os princípios de marca e como ela precisa se conectar com o público. Quando eu falo com vocês, percebam-se como marca, é porque quando a gente não se percebe como marca, a gente tende a cometer alguns erros mercadológicos que a gente não cometeria se nós pensássemos que nós somos um CNPJ, por exemplo, ou se nós pensássemos que nós estamos representando uma empresa do qual a gente é contratado. Então, é por isso que é importante vocês terem esse entendimento e pararem de olhar para vocês como pessoas comuns quando vocês estão dentro de um trabalho de fonoaudiologia, quando vocês estão vendendo o trabalho de vocês e se coloquem como marca. Isso vai ajudar, inclusive, uma dificuldade muito grande que vocês têm, que é cobrar pelo serviço que vocês oferecem. Eu sei que vocês têm essa dificuldade e é uma coisa de todo profissional da saúde. Se tiver alguém que não é fonoaudiólogo aqui assistindo a gente, mas que seja profissional de saúde, vai concordar comigo. Por quê? Porque os profissionais de saúde, eles estão sobre um arquétipo. Deixa eu explicar o que é isso primeiro. Isso também tem a ver com a imagem de marca. Arquétipos, a gente usa muito isso em branding, e aí Ana vai saber mais de arquétipo do que eu, porque isso vem da psicologia. Os arquétipos foram apresentados lá pelo Carl Jung, sei lá quanto que o Jung, não sei se ele era contemporâneo do Freud, acho que sim, né? Ele apresentou isso em relação à teoria dele da psique humana. E aí, o que acontece? São personagens que a gente cria mesmo dentro do nosso imaginário, e esses personagens têm características, carregam características de determinados adjetivos, determinadas características que são comuns aos seres humanos. Então, são vários arquétipos que o Jung coloca. Dentro do marketing e do branding, a gente trabalha com 12 deles. A gente tende a se conectar mais facilmente quando o arquétipo da nossa audiência é o mesmo nosso. Aí a conexão é muito simples, é o que a programação neurolinguística chama de rapport. Você cria com muita facilidade esse rapport, essa conexão que vai e volta. É muito fácil de ser criada. Quando a nossa audiência está sob um arquétipo muito diferente, um arquétipo oposto ao nosso, por exemplo, nós estamos sobre o arquétipo do fora da lei e a nossa audiência está sob o arquétipo do herói. Não é que você não vá conseguir se conectar com ele, você vai conseguir se conectar com ele fazendo ajustes, entregando para ele a maneira como ele gostaria que você fosse percebido. Claro que sem ferir o seu propósito, sem ferir a sua essência. Então, definir o seu propósito, você entende como que vai ser a sua imagem. Entendeu como vai ser a sua imagem, você escolhe como vai ser o seu posicionamento, e aqui você, na imagem e no posicionamento, você escolhe também em função da sua audiência. Então, parou com aquela história de falar assim, tá todo mundo no Instagram, eu tenho que estar também. E se a sua audiência não está? Se o posicionamento que a sua audiência, que o seu futuro cliente escolher não ter a ver com rede social, não estiver no marketing digital. Isso é um grande erro que eu carrego esse erro comigo, da gente que trabalha com marketing, dizer que marketing digital é para todo mundo. Isso, na verdade, não procede. Porque o que acontece? A gente tem um país continental, um país imenso. E a gente tem histórias e realidades muito diferentes nesse país inteiro. Falar que está todo mundo conectado é uma grande mentira. E esse ano de pandemia foi clássico para poder ver isso. Quantas pessoas de escola pública, de cidadezinhas pequenas, de zona rural, não estão tendo aula porque essas pessoas não têm acesso à internet? Depois vocês dão um Google aí para vocês verem, o número é absurdo. Então, essa não é a realidade. Está todo mundo conectado? Não é a realidade. Escolher estar em uma plataforma digital tem a ver exclusivamente com se você vai chegar no seu público, se isso faz sentido para o seu posicionamento e para a imagem que você quer transmitir da sua marca. Porque se não fizer, amigos, você só está tendo trabalho. Você não está tendo resultado nenhum. Mas eu vou falar mais sobre redes sociais daqui para frente. Então, alinhamento entre propósito, imagem e posicionamento é o que faz uma pessoa escolher entre uma marca e outra. Vamos seguir. E aí, posicionamento é essa pirâmide. Posicionamento não é nada mirabolante, não. Posicionamento, quando a gente escolhe, define propósito, define imagem, a gente traça um mapa de posicionamento, que não é o objeto aqui para a gente entrar, porque isso é bem branding, mas eu quis trazer para vocês entenderem que esse tal posicionamento, ai, fulano se posiciona melhor do que eu. Nossa, fulano tem um ótimo posicionamento. Ele está alinhado e ele precisa ter
a base dessa pirâmide muito sólida para que ele aconteça e para que ele aconteça de forma satisfatória. Então, primeiro, a gente alinha caráter e valores com o público-alvo da gente. Se a gente que tem a ver com o propósito, tem a ver com a essência, que é aquilo que você realmente é. Se os seus valores forem muito diferentes dos valores da sua audiência, do seu público, eu tô falando audiência o tempo inteiro, mas é porque a gente está falando de rede social, do seu público, você precisa ajustar para que você consiga entrar e consiga se conectar com ele, que é a história dos arquétipos que eu falei. Então, os arquétipos, eles têm valores, eles têm características, eles têm dores, eles têm medo, tudo isso é mapeado dentro, a partir desse estudo do Carl Jung, sobre a psique humana. Então, existem esses arquétipos todos, e todos eles têm características que você vai observar em todo mundo. Todos nós temos traços de todos os arquétipos, mas a gente pende mais para um lado. Existem faixas etárias que tendem mais para outro. Dentro do marketing a gente trabalha assim. Esse assunto é complexo, mas ele é bem interessante e eu tenho um material gratuito sobre isso. Quem tiver interesse, está no link da bio do meu Instagram. Um capítulo, na verdade, eu tenho um conteúdo que não é gratuito, mas eu tenho um capítulo que eu disponibilizei desse conteúdo para vocês lerem, que é justamente o capítulo sobre arquétipos. Depois que vocês terminam a aula, vocês olham lá no link da minha bio do Instagram. Então, a gente precisa solidificar, deixar isso alinhado, um alinhamento sentimental e moral com o nosso público. A nossa essência, a palavra ou frase que reflete a essência da sua marca. Então, eu gosto de falar que a essência, a gente define a essência assim. Qual que é o adjetivo, o principal adjetivo da sua marca? Se vocês falarem comigo assim, geralmente eu faço essa pesquisa, hoje eu não trouxe a pesquisa, mas geralmente eu faço uma pesquisa no final de todas as minhas palestras e pedindo para as pessoas responderem qual que é a principal palavra que vem à mente delas quando elas me viram, começando a apresentação. Muita gente responde comunicadora, né? Responde comunicação, comunicadora. Então, essa seria talvez a minha essência. É o adjetivo que melhor me define. E aí, cada um de nós temos adjetivos que melhor nos definem, que são aquela primeira impressão que a gente causa nas pessoas. Proposta de valor. Proposta de valor é um ponto muito importante de ser trabalhado, só que proposta de valor não é só diferenciais competitivos que você tem em relação ao seu concorrente. Proposta de valor tem a ver com o valor que a sua audiência, o seu futuro cliente, percebe na hora da contratação do seu serviço. E esse valor ele vai ser percebido nos seus posts que você vai fazer no Instagram, no Facebook, onde quer que seja que você escolha estar. O valor tem de ser percebido nesse momento. Dentro de quando a gente faz uma estratégia online, existe algo que a gente chama de jornada de compra. Essa jornada de compra, ela não é só para produto, ela também é para serviço. Todo mundo passa por etapas da jornada de compra até que se decida pela contratação de um serviço, no caso, de até que decida pela contratação de você como fonoaudiólogo ou fonoaudiólogo. É assim que funciona essa jornada. E aí eu não vou entrar aqui na história da jornada, mas eu tenho um módulo só sobre isso lá no curso, então vocês fiquem ligados aí no final da aula, que a gente fala bastante sobre jornada, que é importante para vocês construírem as estratégias digitais de vocês. E essa jornada, ela tem um ponto que é o meio da jornada, são 3 etapas da jornada: reconhecimento, consideração e decisão. O meio da jornada, que é o meio da consideração, é onde você tem que mostrar todo o seu valor, você tem que mostrar toda a reputação que você tem para o seu público, então você vai usar diversos conteúdos para isso, em se tratando de rede social, porque é aí que ele vai, então, para a última etapa, que é, ok, eu estou convencido, eu me convenci de que essa pessoa é a melhor pessoa. Então, o valor percebido que a pessoa vai ter sobre o seu serviço, ele tem de começar a aparecer aqui, no meio da jornada. Não basta você ter um atendimento incrível no consultório, um atendimento humanizado, um atendimento que você sistêmico, que você percebe a pessoa como um todo, não adianta só esse valor ser percebido na sua consulta. É interessante que esse valor comece a ser percebido nos seus conteúdos, na sua publicação, na maneira como você se comunica. Isso tudo tem a ver, então, e gera o tal do seu posicionamento, que é a identidade visual, a linguagem, a comunicação, voz e tom de marca, a gente usa muito isso em branding, e o estilo, que são únicos da sua marca e que vão trazer todas essas informações da base para a sua marca, e você vai levar isso para a sua publicação também. Então, esse ponto de marca é muito importante para vocês entenderem como vocês têm que se comunicar a partir de agora. Que não é só, eu vou postar um conteúdo aqui, vou terminar o conteúdo com procure um fonoaudiólogo.
Não é isso que vocês têm que fazer. Hoje vocês vão aprender que não é assim que a gente traz, que a gente atrai novos clientes para as marcas, para as nossas marcas. O propósito, ele deve aparecer em suas publicações e ser coerente com a sua imagem, além de estar de acordo com o seu público, como eu falei aqui no caso da pirâmide do posicionamento. E aí eu trouxe 3 definições de marca para a gente encerrar o assunto marca, partir para a parte de conteúdo e rede social, que é isso que vocês estão querendo, que é o seguinte, essa é a definição técnica para o marketing de marca. É a definição do Philip Kotler, que é o pai do marketing moderno, pelo menos da maneira como a gente faz marketing da década de 60 para cá, talvez. Ele ainda é vivo. Marca é um nome, termo, símbolo, desenho, ele está falando, quando ele fala termo, ele está falando às vezes de um slogan. Símbolo, ele está falando de um ícone de marca. Desenho, ele está falando de toda a completa estruturação daquilo ali, de um logotipo, ou uma contribuição desses elementos, ou seja, quando a gente utiliza só a maçã e sabe que é Apple, quando a gente utiliza só aquele, eu nunca sei o que é aquele desenho da Nike, sabe que é Nike, que são essas contribuições desses elementos, que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los da concorrência. Então, é isso que é uma marca para o Kotler e para o marketing. Essa definição saiu num jornal americano, não vou lembrar qual, e eu gostei muito, e eu acho que tem muito a ver com marca pessoal, que é o meu forte, é o que eu gosto de trabalhar, que é marca é o conjunto de sensações e experiências percebidas pelo público. Então, lembra que eu falei do valor percebido? É isso aqui. Ele está aqui. Uma das coisas que mais infecta o preço de um serviço é a experiência que o cliente tem com aquela determinada marca, com aquele determinado serviço. E essa experiência é que é o tal do valor percebido. Então, eu tive uma excelente experiência, eu percebi um valor muito alto naquilo ali, aquilo me fez um bem muito grande, trouxe um retorno muito grande para mim, e eu não estou falando de resultado, eu estou falando da experiência que a pessoa teve com você, que foi uma experiência benéfica, que eu percebo que você vale mais financeiramente, monetariamente, do que o seu concorrente, do que um outro colega. É por isso que muitas vezes, é por conta dessa experiência percebida, desse valor percebido, que muitas vezes um profissional, um colega que tem menos know-how que você, menos formação, menos experiência, ele consegue, às vezes, cobrar mais do que você por uma sessão fonoaudiológica. Ele tem um valor percebido melhor do que o seu valor percebido. Isso tem a ver com a experiência que ele promove para o cliente dele, desde o momento da visibilidade numa rede social, desde o momento do reconhecimento do problema até a decisão de contratação pelo serviço, até a experiência dentro do consultório. E essa aqui, para mim, é a melhor definição quando a gente está falando de marca pessoal, que é traço, impressão deixado por alguém ou algo. Essa definição incrível de marca é uma definição do dicionário. Então, eu sempre gosto de falar assim, quando a gente tem dúvida com alguma coisa, vamos recorrer à definição da palavra. Muitas vezes a gente consegue extrair disso alguns pontos que a gente não tinha percebido, que a gente fica tentando explicações de nomes da área e tudo mais, e às vezes a definição simples e que melhor vai se adequar ali no famoso e antigo dicionário. E aí eu quero convidar vocês para uma reflexão nesse momento. Eu vou pedir para vocês fazerem aí agora, pegando papel, caneta, não faz um bloco de notas do computador, não. Papel e caneta são indispensáveis para essa construção. E perguntem, tentem responder rapidinho aí. Qual marca sua marca quer deixar? Quando você está fazendo uma publicação, quando você vai para a internet, qual marca a sua marca quer deixar? Tenta responder isso aí. Vamos um minutinho aí para ver se vocês respondem. Qual marca a sua marca quer deixar? E a outra pergunta para vocês responderem é: hoje, nesse momento, você comunica isso ao seu público? Essa marca que você quer deixar, você consegue comunicar isso nas suas estratégias digitais, nas fotos que você publica no Instagram, no texto que você põe na legenda, nos vídeos que você faz do Reels, do Story, do TikTok, do YouTube, dos áudios que você compartilha se você tiver um podcast. Você consegue comunicar com o seu público essa marca, esse adjetivo que você quer deixar, esse propósito que você quer deixar para as pessoas, mesmo que o propósito não seja exatamente como você escreveu, como você criou, mas esse adjetivo tem a ver com esse propósito.
Então, você consegue comunicar isso hoje para o seu público? Reflitam aí, eu vou dar um gole d'água bem grande para vocês refletirem sobre isso. Ah, e tem um exercício legal também, que é um exercício que geralmente eu dou em palestra de branding, que é assim, pergunta para um amigo seu, vira pro seu amigo, um amigo, não pode ser aquele amigo que não gosta de te falar verdades, não, tá? Tem que ser aquele amigo mesmo, sabe? O amigo que quando você tá errado, fala que você tá errado. Pergunta para esse amigo, tenha coragem primeiro para fazer isso, pergunte para esse amigo assim, fulano, qual adjetivo você acha que melhor me descreve? Você vai ter uma boa noção da marca que você tá deixando nas pessoas. Bora lá. Segunda lição da noite de hoje. Conteúdo é matéria-prima. É a única forma de fazer marketing digital. Entendam isso. Não tem jeito de fazer marketing digital sem conteúdo. Há 2 semanas atrás, eu fiz uma... Nossa, 2 semanas atrás, pleonasmo, né? Há 2 semanas, eu fiz uma maratona de conteúdo. Uma maratona de conteúdo para fonoaudiólogo sobre marketing digital, para pré-lançar o curso que eu falei com vocês aqui, que a gente está lançando oficialmente hoje. E aí, aquilo que vocês conhecem, né? Um monte de gente se inscreveu, poucas pessoas foram, participaram. Eu entendo, maratona é cansativo, porque foi a semana inteira, de segunda a sexta-feira, todos os dias às 8h30, eu entrei ao vivo no meu YouTube para conversar com as pessoas e para levar conteúdo para as pessoas. E tinha lá especificado qual era o conteúdo do dia. Hoje essa maratona não está disponível mais para assistir, mas foi muito legal. E quem participou aproveitou pra caramba. E uma pessoa, na terça-feira, que o assunto era rede social, qual a melhor rede social para fonoaudiólogos, era o assunto, ela me perguntou assim, uma fonoaudióloga que eu conheço, a gente não a conhece pessoalmente, mas a gente interage bastante em Instagram. Ela me perguntou assim, como que eu crio relacionamento com o meu público na rede social sem produzir conteúdo? Minha resposta para ela foi, não tem jeito. E não tem jeito mesmo, porque no marketing digital o conteúdo é matéria-prima. E a gente só consegue se conectar com o público. Lembra que eu falei da conexão que é importante acontecer, de dentro para fora, propósito sendo entregue ali naquele conteúdo. Isso só é possível de ser feito com conteúdo. Não tem jeito de você criar essa conexão na rede social se não for dessa forma. Entendam que rede social, além de ser um canal de comunicação, óbvio, é um canal de relacionamento. Então, por que é um canal de relacionamento? É muito fácil se a gente, de novo, voltar lá na ideia do que é uma rede social. É um lugar que você entra e adiciona pessoas. E antes, o Facebook, que foi que popularizou, não vou nem falar de Orkut, porque o Facebook popularizou a história das redes sociais. Você pede o quê para a pessoa? Uma solicitação de amizade. Você solicita amizade. Se você está solicitando amizade, você quer criar um relacionamento com aquela pessoa. E isso ficou muito imbuído até chegar na parte de seguidor, até chegar na parte de conexão lá do LinkedIn. Então, tudo é relacionamento, é canal de relacionamento. E se uma pessoa está ali para se relacionar com você, ela quer ver conteúdo. Conteúdo é foto, conteúdo é texto, enfim, ela quer ver conteúdo. Dentro de estratégia digital para atrair cliente, tem várias estratégias, eu vou falar de algumas delas hoje para vocês. Mas aí, quais são os formatos de conteúdo? A gente tem coloquei 4 básicos formatos de conteúdo aqui, mas a gente tem outros, tem planilha, tem infográfico, mas esses aqui vão ser os que vão atender o trabalho de vocês, atender o marketing que vocês forem promover nas redes sociais de vocês, como fonoaudiólogas ou fonoaudiólogos. Imagem, que devem estar adequadas ao que sua marca deseja comunicar e prezar para a atração do público. Texto deve complementar sua imagem e mostrar toda a sua reputação em relação a determinados assuntos. Entendam uma coisa, conteúdo traz reputação. E reputação é o que a gente precisa para convencer o público de contratar o nosso serviço estando dentro de um ambiente online. Então, caprichem no texto, caprichem no conteúdo que vocês têm para divulgar. Mostrem tudo que vocês sabem sobre aquele determinado assunto. Vídeo ou áudio, coloquei vídeo e áudio junto, porque eles têm as mesmas características, que são mídias que a gente chama, que a gente chama de formatos de fácil consumo. O que é isso? Eu não preciso dar total a minha atenção para este conteúdo, para que eu entenda, como um texto, por exemplo, como uma imagem, que eu vou ler o texto que está abaixo. Eu posso deixar uma aula rolar e fazer outras coisas, arrumar minha cama, varrer a casa, posso colocar um fone de ouvido, celular, ouvir um podcast, que tem um conteúdo interessante.
Então, são mídias de formatos, desculpa, de fácil consumo, e eles servem muito. Além do vídeo, tem um fator muito interessante que é a empatia. O vídeo gera muito essa empatia no outro, porque você está olhando para a câmera. E notem que o tempo inteiro que eu estou conversando com vocês, quando eu não estou lendo o que está no slide, ou quando eu não passei o que está no slide, eu estou olhando para vocês. Se vocês repararem isso, isso é técnica de rede social, isso é técnica que a gente usa, porque eu estou quebrando a barreira da minha tela e estou conversando diretamente com você que está aí do outro lado. Não estou falando para um monte de gente assim, olhando para a tela. As pessoas, se eu desse, eu vou usar o meu mesmo tom de voz, tá? Minha mesma energia, minha mesma postura, mas imagina se eu desse a aula inteira para vocês assim. Então, vocês têm que entender que o vídeo ou o áudio, eles são formatos de fácil consumo. São formatos que a pessoa... Não é diferente? É diferente quando eu tô aqui, eu tô conversando com você, eu tô dando aula só para você. Entendem a história do se comunicar? Tem muitas séries que fazem isso, né? Fleabag faz, a última, eu acho que fez isso, que é a quebra da barreira. Eu quebro a barreira e me comunico diretamente com o meu público. Eu não estou apenas contracenando com outros colegas em cena. Estou colocando o público dentro daquilo que eu estou falando, dentro daquela cena da série em questão. Então, essa quebra da barreira é fundamental em rede social. Quando você estiver se comunicando com o seu público, fazendo um vídeo, lembre de olhar para a tela, lembre de olhar para a câmera, na verdade, não para a tela, porque a gente olha para a tela e fica com o olho caído. Lembre de olhar para a câmera para você conversar diretamente com a sua audiência, que está esperando que você converse só com ela, ok? Então, a gente tem esses 3 formatos básicos de conteúdo. E aí a gente tem esses 3 tipos de mídia, que são as mídias que vão distribuir esse conteúdo. Então, a gente tem a mídia própria, que é o site, blog, canal, perfil em rede social, o seu perfil, não a rede social, vou falar disso depois. A gente tem a mídia paga, que são os anúncios, banner, ações com influenciadores digitais. Influenciadores digitais, parem de entender que é apenas a pessoa que tem 1 milhão de seguidores, ou 20 mil seguidores, 100 mil seguidores. Você nem sabe se essa pessoa exerce uma influência em cima do seu segmento. O melhor influenciador para você, que é um profissional de saúde, é o seu cliente. Entenda isso. É o seu cliente satisfeito. Sabe por quê? Cliente, quando ele tem uma excelente experiência com você, quando ele tem um valor percebido, quando ele percebe o seu valor, ele fala bem de você. Ele faz apologia ao seu trabalho. E aí, o que você faz? Você pega esse comentário e transforma isso numa publicação. E mostra para todo mundo aquele incrível comentário, porque isso é prova social. É por isso que influenciador funciona tanto na internet. A gente precisa de prova social, a gente precisa da opinião de outra pessoa que não seja você falando de si. Ok? Faz sentido isso para vocês? Pensem aí, em quantas pessoas vocês já viram fazendo isso? Dentro da Fono? Quase ninguém. Porque tem uma coisa que vocês estão fazendo de errado, é que vocês não estão fazendo conteúdo. Vocês estão só promovendo o serviço de vocês. Vocês não estão fazendo conteúdo para engajar com o público, para chamar um novo público. É isso que eu quero que vocês entendam, que vocês mudem essa percepção de rede social a partir de hoje. Vocês vão ver que vai ficar muito menos trabalhoso quando vocês conseguirem entender isso e onde que vocês vão encaixar o planejamento de vocês. Vai ficar bem menos trabalhoso. E mídia adquirida, que é justamente os comentários, marcações, menções, compartilhamentos. Essas são a mídia adquirida. Por quê? Porque é a mídia que você adquire, é uma outra pessoa que está falando de você em cima de uma publicação que você fez. Então, induz a pessoa a falar assim com ela. Compartilha se você gostou desse post, escreve no finalzinho. Salvo para você ler depois. Salvar do Instagram, falando especificamente no Instagram, a gente vai falar muito mais no Instagram aqui hoje. Salvar do Instagram, ele é o que a melhor métrica para o algoritmo entender que a sua publicação é interessante. Hoje tá? Pode ser que amanhã mude, porque o algoritmo muda todo dia. Mas hoje, o salvar é a métrica mais importante que você deve atrair para a sua publicação. Depois vocês façam o teste e reparam se a publicação que vocês pediram para as pessoas salvarem e que teve maior salvamento, se ela realmente não foi o que alcançou mais pessoas dentro da plataforma. Porque esse dado, essa métrica que o algoritmo, para ele, é mais importante nesse momento, tá? Nossa, gente, engasguei com a saliva, tô disfágica. Alguém pode me ajudar aí?
Só um minutinho. Engasguei mesmo com a saliva. Bom, bora lá, vamos continuar. Então, esses são os três tipos de mídia que a gente tem para distribuir o nosso conteúdo na plataforma. E o responsável por uma boa estratégia, uma boa ação de marketing digital em ambiente de rede social é a junção da mídia própria, da mídia paga e da mídia adquirida. É quando você consegue explorar todas essas mídias, você consegue uma boa ação de marketing. Então, por exemplo, você tem um Instagram, um perfil no Instagram, e você vai fazer um conteúdo para lá. E aí, nesse conteúdo, você vai escrever e vai usar a história do... Comente aqui o que você achou dessa publicação. Você já vivenciou isso? Deixa aqui nos comentários. A pessoa comenta. Mídia adquirida. Ok? A mídia paga é, beleza, isso aqui tá legal, eu resolvi que eu vou anunciar essa publicação para alcançar mais pessoas. Mídia paga. Então, de um mesmo formato, você faz várias mídias e você consegue ter uma ação muito representativa em cima delas. Ou você pode usar um influenciador para falar de algum conteúdo que você precisa dar visibilidade. Conteúdo relevante é aquele que resolve um problema do público, chegando a ele no formato certo, pela mídia correta e no tempo oportuno. É isso que é o tal do conteúdo relevante. É quando você resolve para a pessoa que está do outro lado da tela algo que ela deseja resolver, algo que gera nela uma dor, uma necessidade, algo que ela percebeu que ela precisa resolver. É isso que é um conteúdo relevante, é isso que vocês não estão fazendo. O que compõe um bom conteúdo, então? Um conteúdo relevante. A estética é muito importante, porque a gente está falando de rede social, e se a gente estiver falando de Instagram, é o dobro da importância. A estética da sua apresentação, a estética da sua imagem, a estética do seu vídeo, da sua imagem pessoal, tudo isso é importante dentro de uma plataforma digital. Outro ponto importante, informações simples e precisas. Vocês da saúde têm um hábito de conversar com o público como se vocês estivessem discutindo o caso com um outro profissional, um outro colega de vocês. Entendam, eu sei que grande parte de vocês já entende isso e já é louvável. Mas quem ainda não entende, entenda que quando você fala expressões muito científicas, termos muito técnicos, como a pessoa que é leiga e é o seu público, a sua audiência ou o seu paciente, ele é leigo na sua área. Ele tá ali porque se ele não fosse leigo, talvez ele não precisasse de você, certo? Talvez ele mesmo desse conta de resolver o problema dele. Mas se ele te procurou, é porque ele não tem como resolver o problema dele. Ele te procurou por entender que você tem uma melhor reputação naquele assunto, por entender que você era o melhor para ele naquele momento. E aí, como que você faz isso? Como que você dá aquele valor percebido, aquela assistência à experiência da sua consulta, da sua terapia? Como que você oferece isso para ele se você fala com ele coisas que ele não entende? Então, seja simples. Entregue precisão. Não tenha vergonha de falar, nossa, mas as pessoas vão me julgar porque não é cordas vocais, é pregas vocais. A população entende como? A população entende como corda. Qual que é o problema? Por acaso, alguém que está vendo aquilo ali, um outro, aí é porque o julgamento alheio, né? Que geralmente vem de quem não está construindo nada. Quem vem criticar um post seu na rede social é um colega que não está construindo absolutamente nada. Nada. Inclusive, a reputação dele tá ruim, geralmente. Olha só. Aí ele vem, nossa, fulana tá... Vou dar um exemplo da Ana, tá? Para não expor ninguém aqui. Aí a Ana é psicóloga. Aí vem o outro e fala assim, nossa, mas vamos fingir que a Ana é fono para eu continuar esse exemplo das pregas vocais. Nossa, mas a Ana... não sabe, não, que horrível, a Ana escreveu cordas vocais. A Ana é esperta, meu amigo. A Ana se conectou com o público dela. A Ana sabe falar com o público de uma forma que o público dela vai entender. E quem vai pagar as suas contas não é o seu concorrente, não é o seu colega que está te criticando, é o seu paciente. Entenda isso. Ele precisa entender o que você está dizendo. Você pode educá-lo. Você pode falar com ele assim... você pode estar lá desenvolvendo seu texto sobre pregas vocais, você pode falar pregas vocais e entre parênteses escrever cordas vocais. Ou você pode falar cordas vocais e entre parênteses escrever o termo correto. Ou você pode dizer para ele, as pregas vocais, conhecidas popularmente como cordas vocais,
Você pode contar para ele, para você educar e mostrar para ele o termo certo daquilo ali. Mas tem determinados momentos que você não vai ter muita saída, não, porque os termos são difíceis demais. Por exemplo, tem um termo dentro da área de vocês que eu não sei falar, que é aquele lá do frênulo lingual, quando a pessoa vai fazer o pique. Não, não é o pique, não. Quando a pessoa tem o frênulo alterado. Tem um termo aí que eu não sei. Eu não sei falar esse termo, é um termo com A, eu acho. Você fala com a pessoa, com a mãe do bebê, que o bebê tem esse negócio, a mãe entra em pânico, ainda mais se for a mãe de primeira viagem. Então, tenham essa percepção de entender com quem você pode usar uma linguagem um pouquinho mais alta e com quem você pode tem que usar uma linguagem mais simples possível. E se tratando de rede social, é sempre o mais simples possível, você não sabe quem está alcançando. Outra coisa que compõe o bom conteúdo é um CTA que traz envolvimento. Isa, o que é CTA? Vou fazer com vocês porque eu acabei de falar para vocês fazerem. CTA é um termo que a gente usa muito em marketing, que quer dizer Call to Action. Marketing é uma porcaria, porque a gente tem inúmeras expressões que vêm do inglês, porque a profissão é de lá, vem dos Estados Unidos, então ela tem termos muito usados dentro do inglês. Alguns deles não têm tradução, aí não tem muito o que fazer, tipo briefing. Não tem uma tradução exata. Ou, eu vou fazer um brainstorm. Você não vai falar, eu vou fazer uma tempestade de ideias. Porque já ficou também dentro do popular isso aí. Mas outros termos que você pode alterar, altere quando você puder alterar. Então, eu tenho uma falta de paciência, eu tenho uma antipatia do profissional de marketing que vira e fala assim, e todo evento de marketing fala, tá, gente? O profissional de marketing vira e fala assim, eu tenho... qual que é o deadline desse projeto? Caramba, você não pode falar qual que é o prazo desse projeto? Porque deadline é nada mais que prazo. Você não pode falar isso? Qual que é o budget? Você não pode falar qual que é o orçamento desse projeto? Por que você tem que dificultar? Isso não mostra conhecimento, não. Muito pelo contrário. Isso repele as pessoas de você. Então, CTA ou Call to Action é a chamada para ação. É como a gente geralmente finaliza uma publicação. Essa chamada para ação, na maioria das vezes, os posts fonoaudiológicos, ela vem assim, procure um fonoaudiólogo. Eu posso te ajudar. Isso não é CTA que envolve. CTA que envolve você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários se você tem essa dúvida. E fica de olho. Se a pessoa tem dúvida, pode ser que ela seja um potencial cliente para você. Você chama ela no reservado e direciona o assunto. Fulano, eu posso te ajudar? Eu vi que você tem dúvidas sobre isso. Tem. Você tem interesse? Gostaria de passar por um atendimento fonoaudiológico? Você acha que é isso que você está procurando nesse momento? Que vai te ajudar nesse momento? Fulano, é assim. Legal, vamos agendar um horário? Uma primeira consulta para eu te avaliar? Acabou. Vá conversando com a pessoa e fazendo essa gestão. Rede social é gestão também. Não é só publicar e sair fora, não. Então, quando o CTA é um CTA que traz o público para desenvolver algo, salve, compartilhe, envie para um amigo, deixe aqui nos comentários, enquete no story. Tudo isso é muito interessante de ser feito por vocês, tá? E aí, conteúdo relevante entrega informação e não promove seu serviço diretamente. Ela promove seu serviço por quê? Porque ele mostra que você tem conhecimento naquele assunto, que é a história da reputação. Rede social é um dos melhores lugares para vocês criarem reputação para a imagem, para a marca de vocês. Para a marca pessoal ou para a marca comercial de vocês. E aí eu trouxe um exemplo aqui da Sensorial, para vocês verem como que é a estratégia de conteúdo das meninas, tá? Da Ana e da Joana. É uma estratégia que a gente desenvolveu nesse ano. Então, pegando aqui, eu estou falando do post aqui, ó, da válvula de fala, tá? Que está no cantinho. Então, esse é o texto que as meninas colocaram. Quanto tempo de oclusão você considera suficiente para o paciente estar apto a realizar um exame objetivo a fim de verificar a possibilidade da decanulação? Por que esse conteúdo é um conteúdo mais técnico? Porque o público da Sensorial é fonoaudiólogo. E o público e a Sensorial está vendendo curso. Se a Sensorial está vendendo curso, ela precisa demonstrar conhecimento técnico naquilo ali, ok? Então, essa é a diferença de você que tem um consultório ou uma clínica e quer atrair o cliente final ali. No marketing, a gente chama isso de B2C, que é Business to Customers, ou seja, uma empresa, você marca, que vende um serviço para um consumidor final, tá?
O consumidor final da sensorial, no caso, é o fonoaudiólogo. Então, nesse caso desse curso aqui, é o fonoaudiólogo. Então, ele tem interesse de ver a técnica naquilo ali, ok? É uma característica do público. Se fosse o público de vocês, o público de consultório, que eu acredito ser a maioria aqui que tá presente nesse curso, não funcionaria, tá? E aí elas desenvolvem, e no final, o CTA venha aprender um pouco mais sobre o assunto no curso Traqueostomia e Válvula de Fala Adulto e Pediátrico, que acontecerá online, ao vivo, neste sábado, dia 5, de 8 às 18. Aqui tem um CTA, que é a venda de um produto. Mas quando você está falando de serviço, é um pouquinho diferente o CTA. Então, as meninas fazem toda essa estratégia baseada nessa questão da utilização de conteúdo que promove sem parecer que está promovendo. E no caso delas que vendem produtos, cursos são considerados produtos, elas também têm de falar do produto delas, não tem jeito. Mas você vai mesclar. Para cada conteúdo de produto, de anúncio de serviço, anúncio de produto, você vai ter um conteúdo atrelado, pelo menos, tá? Aí, essa aqui eu trouxe um exemplo de uma cliente minha, uma cliente de branding, a gente continua fazendo o trabalho, que é a Lorena. Lorena é super descolada. Lorena é uma fonoaudióloga que é descolada, ela é jovem, ela não tem por que ter uma apresentação extremamente formal ou uma apresentação de jalequinho, porque não combina com ela. Ela não é essa imagem, ela não tem essa comunicação. Ela tem uma comunicação que tem que ser real com a essência dela, porque senão ela não sustenta o personagem. E um de vocês que tenta, se você é uma pessoa mais clássica, tem um estilo pessoal mais clássico, tá certo também, gente. Tá tudo certo. A gente tem que ser fiel com aquilo que a gente é. Se você é uma pessoa mais descolada, mais jovial e gosta de ser assim, seja assim. Se você é mais clássico, seja clássico. Você tem que ser fiel com aquilo que você é. Tá? Então, Lorena é essa figura, assim mesmo. Ela é essa figura. E aí, essa publicação da Lorena, ela trabalha com voz, ela trabalha com voz e MO, e aí essa publicação dela era: você já sentiu desânimo que não descansou após uma longa noite de sono? Isso pode ser causado pelo ronco e apneia do sono. O ronco é resultado de flacidez dos tecidos, ela vai contando aqui o conteúdo bem extenso, um conteúdo de bastante reputação. Aí aqui no final dessa primeira parte, ela usa os emojis, porque isso combina com ela, tá? Isso coloca a comunicação dela no nível mais descontraído. O ronco apneia do sono também acontece principalmente os alérgicos, acometem principalmente os alérgicos e pessoas com problemas respiratórios crônicos, O ronco pode aparecer em todas as idades. E aí ela continua. E tem tratamento? Sim, dedinhos, vogais estendidas aqui. O tratamento do ronco e apneia do sono é realizado por uma equipe multiprofissional. Ela relata como é a terapia como fonoaudiólogo, é realizada por meio de exercícios, O que fazer para prevenir o ronco e a apneia do sono? Ela dá sugestões de prevenção e finaliza com um CTA incrível, que é: e se você se sente cansado após uma noite de sono, que tal procurar ajuda especializada? Ela tá falando que ela é ajuda? Ela tá falando para procurar ela? Não, mas depois desse texto, cara, depois dela falar o que é ronco, depois dela falar que tem tratamento, depois dela falar como é o tratamento, depois dela dar dicas de prevenção, você não vai procurar ela, não? Claro que vai. Olha a reputação que ela criou para ela nessa publicação. Outro aqui da Lorena. Lorena está usando já tendências para o marketing 2021, que eu vou falar, que é um carrossel com o texto na imagem. Então, vem aí. Afinal, uma cervejinha no final do expediente prejudica a voz? Tá vendo como ela brinca com as cores? Porque ela é o quê? É essa imagem. É uma imagem descolada. Então, ela brinca com a fonte da letra e ela brinca com as cores. Segunda foto do carrossel. Sim, por isso os cuidados vocais devem ser redobrados quando for ingerir álcool. E ela sai discorrendo, esse carrossel da Lorena tinha 8 imagens, ela fala. No final, ela dá dicas de prevenção vocal. E aí, se pergunto para você, essa técnica aqui de usar esse conteúdo todo no texto, a gente chama de microlearning. Eu vou falar na tendência de marketing para 2021. Também está desenvolvendo conteúdo e não está falando para procurar ela. Outra cliente, Pamela. Pamela é consultoria em amamentação. Essa publicação da Pamela é sobre apojadura.
Vem Pamela e fala, Pamela, como que é Pamela? Pamela é mãe e ela faz questão de inserir o papel mãe dentro da vida profissional dela. Então, os exemplos que ela dá geralmente são exemplos dela, quando ela já passou por alguma situação que ela vai produzir um conteúdo, ela coloca muita foto da família, ela trabalha esse contexto e a Pamela já tem uma comunicação bem diferente da comunicação da Lorena, porque ela já é um pouco mais formal, embora não tanto, mas assim, a Pamela é extremamente afável, ela tem uma comunicação, um perfil comunicativo extremamente afável, a Lorena já tem um perfil comunicativo mais expressivo. Então, tudo isso a gente analisa dentro do contexto de branding e a gente traz para a nossa comunicação aqui na rede social. Então, vem o texto sobre a pojadura da Pamela. Geralmente, entre o terceiro e o quinto dia, depois do nascimento do bebê, ocorre a pojadura. Trata-se da descida do leite, entre aspas, tá vendo, gente? Porque é assim que o cliente fala, descida do leite. Isso pode trazer uma série de desconfortos para a mamãe. A Pamela conversa assim, porque ela é afável. E lá, desenvolve todo o contexto, explica algumas coisas aqui, ó. Tem um momento aqui que ela fala, ó, caso a mama esteja rígida, faça massagem na região da areola. Isso tende a facilitar o bebê a pegar o peito e reduzir o incômodo. Então, ela dá dicas. Cliente quer dica. Se você der uma dica, não significa que ele não vai te contratar, não, tá? Lembre-se de olhar se você pode falar aquilo de acordo com o código de ética. Caso esteja sendo difícil passar pelo momento, não hesite em pedir ajuda e procurar alguém capacitado para amenizar o momento. Ela tá falando dela? Liga para mim, agende uma consulta? Não. Mas, depois desta explicação, eu vou sentir segurança em quem? Outro exemplo da Pamela, prematuridade, dia da prematuridade. Essas datas comemorativas funcionam muito como posicionamento para vocês e dão muito certo. Então, sugiro vocês usarem datas comemorativas que tenham a ver com o público de vocês, com o que vocês atendem, tá? Então, a Pamela está contando uma história sobre a prematuridade. Hoje, dia 17 de novembro, é o dia da prematuridade. Você sabia que 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, o equivalente a 931 por dia ou a 6 prematuros a cada minuto? Segundo o Instituto, ela dá a fonte de onde ela tirou isso, e aí ela conta a história. Trabalho na UTI neonatal, do hospital, nananã, e convivo com mamães, ela sempre usa o termo assim, que passam por isso e sei o quão difícil todo o processo, apesar de não ter vivido isso nas minhas gestações. Ficar longe do bebê e não poder dar a ele os primeiros cuidados é angustiante. Mães, ela vai contando, ó, quero enfatizar aqui toda a minha admiração a essas mamães. Sei que são muitas histórias, lutas, batalhas e desafios. Isso aqui é um post de posicionamento. É só para mostrar que a Pamela se importa com a questão da prematuridade. E que ela tem empatia com as mães que passam por isso. Afinal de contas, ela é mãe e ela atende mãe. Terceira lição que a gente tem para aprender nessa noite. Rede social é relacionamento. Se você não interage com o seu público, seu concorrente interage. Vou falar rapidinho desse gráfico para não delongar muito tempo aqui. O gráfico esse aqui, 2020, que está aqui em cima, a mandalinha, ele é um gráfico que sai todos os anos, ele é publicado em janeiro e é sobre o que acontece na internet a cada 60 segundos, tá? O que acontece na internet a cada 60 segundos? Claro que ele está analisando o ano anterior, que ele é publicado em janeiro. Então, a gente tinha aqui, YouTube, 4,7 milhões de vídeos visualizados. Esse gráfico aqui do lado é o gráfico pós-pandemia, tá? Esse estudo foi lançado em agosto, se não me engano. O gráfico pós-pandemia conta pra gente que de 4,7 milhões, que era o dado que a gente tinha em janeiro, a gente passou para 5,1 milhão de vídeos visualizados no YouTube. Os outros dados aqui são um pouco diferentes, porque nessa mandala primeira, a gente analisa o Instagram por scrolling. Scrolling é a rolagem de tela, que era 694 mil. Já era o dobro do ano de 2018, tá? 2018, o gráfico do início de 2019, isso era 300 e pouco scrollings, tá? A cada um minuto, gente. Um minuto. A cada 1 minuto no mundo. Dobrou. E aqui ele não analisa a rolagem de tela, mas ele analisa o upload de imagens, 60.6K é 1000, né? 60 mil uploads de imagem a cada 60 segundos. E olha o número de IG stories, que são os stories, né? 347 mil stories postados a cada 60 segundos. Vamos correr aqui para TikTok, que é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. 1.400 downloads, era o dado que a gente tinha em janeiro desse ano. Olha isso aqui, depois da pandemia.
é extremamente viral, o TikTok. Não é mais uma rede social de dancinha, não é mais uma rede social de adolescente. É uma rede social onde as pessoas buscam informação, onde as pessoas querem entrar lá para aprender alguma coisa e onde elas entram para se divertir também. Então, a faixa etária já cresceu muito. Ela não é mais uma rede social de adolescentes, hoje ela já tem uma grande fatia de pessoas entre 25 e 35 anos, ela ainda é prioritariamente até os 24, mas ela já tem uma crescente muito grande exponencial dentro dessa faixa etária, que é a faixa etária predominantemente do Instagram. Então, acontece com todas as redes sociais, vai acontecer com o Instagram também. A gente vai migrando de rede social conforme as gerações vão evoluindo. Eu sou da geração millennial, acredito que tenha muitos aqui. Então, a gente é a geração das redes sociais, a gente é a geração do Twitter, né? O Facebook veio na nossa geração muito forte. A gente ficou muito tempo no Facebook. Hoje a gente já saiu de lá. Quem tá lá são os nossos pais. Não significa que a gente não tenha o perfil tá lá. Mas quem tá lá mesmo usando a rede, geralmente são os nossos pais. Hoje a gente usa muito mais o que? O Instagram. O Instagram é a nossa rede, é a rede dos millennials. E o Twitter, para quem gosta do Twitter, é a minha rede social favorita, mas eu nem trouxe aqui porque o público de vocês não tá lá, tá? Então eu não trouxe estratégias para o Twitter. Bom, o Instagram hoje é a nossa rede. O que vai acontecer? Daqui a um tempo a gente vai migrar possivelmente para o TikTok. E quem vai migrar para o Instagram? Os nossos pais. E isso acontece com todas as redes sociais. É o curso da vida, o curso tradicional da vida. Certo? 75% de aumento na interação no Instagram durante a pandemia. O que eu estou falando isso? Estou falando de comentário, estou falando de resposta de enquete, estou falando de resposta de box de pergunta. No Instagram aumentou 75%. 77% das pessoas que desejam respostas não são respondidas nas redes sociais. O que significa isso? 70% das pessoas que deixam um comentário para uma marca, para um profissional, não é respondida. E aí acontece um problema de reputação, um problema de imagem, tipo isso aqui. Se, poxa, eu extraí esse comentário, eu extraí de uma marca de roupa classe média alta, quase alta. Boa tarde, tirei de um comentário, tá? Isso foi bem no meio da pandemia. Boa tarde. Vocês me passam o número do WhatsApp para resolver um problema. Estou tentando uma resposta e nada. Só mensagem gravada. Por favor, pede um consultor para verificar mensagens no WhatsApp e solucionar o problema. Aguardo, obrigada. Se eu nunca tivesse comprado nessa marca, olhando para gostei daquela imagem, nossa, que legal, e vi esse comentário na imagem, né? Lá nos comentários daquela publicação. Eu vou comprar? Não, porque isso aqui é a prova social. Eu confio mais na opinião de uma outra pessoa do que a marca está falando. E durante a pandemia, a única possibilidade de comprar era por e-commerce, porque é uma loja de roupa. A única possibilidade de comprar era por e-commerce. E aí eu vejo que uma pessoa está tendo dificuldade para resolver um problema, muito possivelmente de uma compra online, eu não vou comprar nada. Eu vou procurar outro. Vou procurar quem tem uma melhor qualificação. É isso que é influência. Isso é marketing de influência. Por isso que a gente tem que estar atento. Isso aí é a tal da influência negativa. A gente tem que estar muito atento a isso, mas é muito atento. Então, assim, quando eu printei essa mensagem, tinha 21 horas que a pessoa tinha respondido. Gente, isso na rede social é eternidade. A eternidade. Bora lá. Como é a entrega do conteúdo pelas redes sociais? Vamos falar do amigo algoritmo. Ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo. Rede social é um canal importante, mas não podemos pensar que temos domínio sobre elas. Nós somos usuários das plataformas e não seus donos. Convido todos vocês para assistirem o Dilema das Redes Sociais, um documentário de cair o queixo, que está na Netflix, disponível para todo mundo assistir. Gente, tem uma pessoa com o áudio ligado, eu vou pedir para desligar, porque está me dando uma interferenciazinha aqui. Obrigada. Esse documentário é um documentário, assim, de cair o queixo. Eu trabalho com marketing digital, eu sei exatamente como funciona o tal do remarketing, o tal do retargeting, sei exatamente como funciona tudo isso e fiquei assim, ó, quando eu assisti. Então, assim, sugiro vocês assistirem também. É muito bom. Vocês vão entender que quando vocês não estão pagando por um produto, vocês não são cliente.
Se vocês não são cliente, vocês são o produto. Entendam isso. A gente não tem domínio da plataforma. Então, a gente não tem como dominar que o algoritmo vai entregar o nosso conteúdo. A gente tem algumas ideias de como a gente faz para ajudar o algoritmo, mas eu não posso garantir que ele vai entregar, não. E a culpa dele, que ele não está... Ele está te marcando, influenciador adora falar isso. O algoritmo está de sacanagem comigo, o YouTube não está me entregando, o Instagram não está me entregando, não esquece de se inscrever aqui. É verdade isso? Não é verdade. O que está acontecendo? Assim, que ele não está entregando é verdade, mas não é uma marcação cerrada com a pessoa. O que acontece? Vocês viram nos dados ali a quantidade de story que é publicada a cada 60 segundos. A questão é que tem muita gente na plataforma. A plataforma está saturada, então fica difícil para o algoritmo entregar para todo mundo. Quanto maior for sua base de seguidores, menor vai ser sua taxa de engajamento. Mais difícil vai ser para o algoritmo entregar o seu conteúdo para todo mundo. É por isso que número de seguidor não é métrica que a gente analisa. Número de seguidor é métrica de vaidade. A gente analisa o engajamento, a gente analisa o alcance da sua publicação para que você tenha estratégias que vão trazer resultado para você. E como que a gente ajuda o algoritmo a entregar nosso conteúdo? Primeiro ponto, isso aqui se ajuda você em primeiro lugar. Facebook Estúdio de Criação. Vocês vão jogar aí no Google, Facebook Estúdio de Criação, vai aparecer esse site, vocês vão entrar e clicar em Experimente Agora. O daqui ou daqui, não faz a menor diferença. Gratuito, vocês vão logar com o Facebook de vocês, vão conectar o Instagram de vocês ou a página do Facebook de vocês, se vocês tiverem. E vão usar isso aqui para programar as publicações de vocês e olhar os melhores horários de publicação. O Instagram tem isso no aplicativo, você vai na parte de informações, seguidores, e ele vai te apresentar esse quadro de horários, de dias e horários que os seus seguidores estão ativos. O mais azul é o mais importante, o azul mais forte, são os horários que você tem mais seguidores ativos. Esses horários contam de 3 em 3 horas, então aqui é 21, aqui é 22, aqui é 23, e não significa que é 21 horas em ponto, 22 horas em ponto, 23 horas em ponto. Significa que é entre 21 e 21h59, você tem aquele número que ele te falar que você tem de seguidores ativos na plataforma. Se você programa isso aqui, você tende a alcançar, entregar mais pessoas vejam seu conteúdo, porque significa que eles estão naquele determinado horário conectados. E aí você vem aqui em cima, criar publicação, digita bonitinho, dando parágrafo, botando emoji, colocando hashtag, subindo a sua imagem, colocando localização, que é um ponto muito importante para vocês usarem, se vocês não usam. E você vai lá embaixo e programar. Coloca dia e horário que você quer que entre. Dica marota de quem trabalha com marketing digital há muito tempo. Quebre a hora. Se o seu melhor horário é 21 horas, não poste 21 horas. Poste 21h01, 21h05, 21h06. Porque quebrando a hora, a sua chance é maior do algoritmo te entregar. Porque tá todo mundo postando 21 horas redondo. Quebre os horários. O algoritmo não está te sabotando. As redes sociais estão saturadas, está difícil a entrega. Tá difícil para todo mundo. Como melhorar o Instagram? Use os recursos dos stories, enquetes, filtros, music, caixa de perguntas, tudo que gera interação. Lembra que a interação subiu 75% na quarentena. Usa os recursos que só o Instagram te dá de interação. Enquete é só o Instagram, cara, que vai te promover. Pergunta também. Quiz também. Usa tudo que tem lá. Imagens com rosto chamam mais a atenção, porque humanos se relacionam com humanos. Então, quando você posta uma foto sua, você vai ter mais engajamento do que uma foto carrossel, como aquela que a Lorena passou. O lance é mesclar, tá? Você vai mesclar fotos suas, você vai mesclar outros conteúdos, e assim você vai desenvolvendo sua rede social de forma atrativa. Post em carrossel engaja muito. Hoje em dia tem uma pesquisa que diz que posts entre 8 e 10 fotos são os posts que melhor engajam. Convide as pessoas para salvarem sua publicação e encaminharem. Salvamento é a métrica que o algoritmo procura hoje em dia. Como melhorar o TikTok? Use os áudios do momento na plataforma para criar o seu conteúdo autoral. Então, usa lá uma música que está usando muito e cria um conteúdo seu com aquela música tocando. Mesmo que seja... Lembre que você tem que ter malemolência de corpo para brincar com aquilo ali,
tá? Vídeos que ensinam algo. As pessoas hoje entram no TikTok para aprender algo, dicas rápidas, tá? Coisa rápida, que você vai dar em 1 minuto e rapidinho. O legal desses vídeos é que eles são meio picados, então a visualização dele fica mais rápida. Nem parece que é 1 minuto, parece que é menos. Como melhorar o YouTube? Vídeos com conteúdos informativos. YouTube, quanto mais informação, melhor. Entrevistas funcionam super no YouTube. Chama um colega, chama um outro profissional que tem a ver com a sua atuação. Faça uma entrevista sobre um conteúdo X. Vídeos que esclarecem algo importante e DIYs, se for o seu caso. O que é DIY? Do it yourself, faça você mesmo. Procure ensinar. Se você é um profissional que trabalha comunicação alternativa, faça um DIY de como montar uma prancha de comunicação alternativa com os recursos que você tem em casa. Se você trabalha com criança, ensine a mãe a desenvolver, porque o seu cliente é a mãe, tá? O cliente é quem paga. Ensine a mãe a como desenvolver um jogo que desenvolve a linguagem da criança. E vá transformando isso em um canal atrativo. Eu trouxe esse dado aqui só para matar a história do TikTok a pau com vocês, fechar essa conta, que é um gráfico que mostra sobreposição entre as plataformas. O que significa isso? Quantas pessoas que têm o Facebook, analisando as pessoas que têm o Facebook, quantas delas têm outras plataformas? Vou falar só das principais aqui. Facebook, 92% das pessoas que estão no Facebook estão também no YouTube, usam também o YouTube. 74% o Instagram. Olha que interessante isso, porque o Instagram é do próprio Facebook, então a gente tende a achar que todo mundo que tem Facebook tem Instagram, usa Instagram também, mas não, as pessoas usam mais YouTube. YouTube, gente, é plataforma de busca. Só perde para o Google. E o Google, ele é do Google, que ele não perde para ninguém. As pessoas usam o YouTube como plataforma de busca. TikTok, 29% tem TikTok. Claro, a faixa etária do Facebook hoje é uma faixa etária um pouco mais alta. Tá? Então, a galera que usa o Facebook não necessariamente está ali, ainda é um percentual mais baixo em relação ao TikTok. YouTube, quem utiliza o YouTube? Aqui no caso é quem tem canal, tá? 82% tem Facebook, 72% tem Instagram e 28% tem o TikTok. Instagram, 86% tem Facebook, 94% tem YouTube, olha isso. 34% tem TikTok. Viu o que eu falei? Que a galera do Instagram já está migrando para o TikTok. E o TikTok, 86% de quem usa o TikTok tem o Facebook, não necessariamente usa. 93% tem YouTube, 85% tem Instagram. Então, isso prova pra gente que vídeo é a mídia que vocês têm que apostar. Tendências para 2021. Conteúdo de texto, microlearning. O que é microlearning? É aquela leitura fácil de ser feita, como aquele carrossel que eu dei de exemplo da Lorena. Então, você vai colocar na imagem, ou você vai construir uma imagem só, com um resumão de uma palestra que você deu. O pessoal do marketing faz muito isso em desenho, em ilustração, é bem legal. Você vai fazer aquele resumão em uma tela só, ou você vai fazer isso no post, no carrossel. Mega legendas, legendas longas, legendas que dizem, que escrevem, discorrem sobre aquilo que você está falando. Por quê? Porque em 2021 tá certo, tá confirmado, o YouTube, o Instagram vai funcionar como o Google. Então, ele vai funcionar com palavras-chave. Então, você não vai precisar mais usar aquelas hashtags bobas. Você vai ser ranqueado lá dentro da plataforma pelo conteúdo que você está falando por palavras-chave. Eu falo muito de palavra-chave no curso, gente. Isso é fundamental. Se você quer usar marketing digital, você tem que entender de Google, não tem jeito. Então, use essas palavras-chave na legenda do post. Vídeos, Reels. Todas as vezes que a plataforma que vocês utilizarem lançarem um recurso novo, utilize aquele recurso, porque ele vai entregar o seu conteúdo para mais pessoas. É interesse da plataforma que todo mundo veja aquele novo recurso que ela lançou como algo legal. Então, utilize os Reels, até porque os Reels são uma tentativa de bater o TikTok. Não vai colar, não vai funcionar, mas esse tipo de formato, que são microvídeos, funciona demais. Então, os microvídeos, 10 a 20 stories, antes a gente ficava só em 7 stories, não deixa ali linha de costura, mas também está confirmado. O Instagram vai valorizar quem tem uma produção de story maior. Então, você pode seguramente chegar em 20 stories para você ter uma maior entrega do seu conteúdo. E TikTok. Em questão de imagens, então, imagens e feed, eu coloquei aqui,
Microlearning em ilustrações, que foi o que eu dei exemplo. CTA, que vocês já sabem o que é, na imagem. Salve esse post, compartilhe com um amigo, arraste para o lado. Isso tudo que é CTA, você vai utilizar na própria imagem. E o carrossel com 8 a 10 imagens. Marketing digital, tendência, collab. O que é collab? Eu tenho um colega que fala sobre ronco na fase adulta. E eu falo sobre ronco na infância. A gente vai produzir um conteúdo juntos, onde eu vou falar da parte da infância e ele vai falar da parte do adulto. Isso vai ser um e-book, isso vai ser um texto de blog, enfim. Vamos construir junto, vamos fazer uma collab. Eu divulgo, você divulga. Co-marketing é um pouquinho diferente. Co-marketing pode estar no formato de collab também, mas geralmente é assim, ai fulano, eu vou compartilhar esse conteúdo seu porque é algo que eu tenho interesse, mas eu não produzo, e você compartilha um meu, eu vou citar um artigo seu no meu blog, você referencia um artigo meu no seu blog, isso é co-marketing. Humanização de marca, nunca vai cair de moda, humanização de marca já é tendência desde 2019 e continua sendo tendência porque as marcas continuam não sendo humanas. O que é humanização de marca? Mostrar quem faz a marca. Se você tem uma clínica, mostre quem é a sua equipe. Mostre o dia a dia da clínica, quem faz a sua marca. Se você é uma marca pessoal, seja humano, de verdade. Comunique-se com o seu público de uma forma próxima, de uma forma empática. Então, utilize suas fotos do seu feed. O Instagram é seu, lembra disso, tá? E branding, que é trabalhar a marca num contexto mais de gestão. E aí, vamos falar do curso, então, nesses momentinhos aqui. Então, o curso Marketing Digital para Fonoaudiólogos é o primeiro curso exclusivo que trata para fonoaudiólogos sobre marketing digital e ele vai muito mais do que rede social. Rede social é assim, dentro das possibilidades de marketing digital que vocês têm hoje em dia. O que vocês vão aprender? Conteúdos relevantes, eu vou ensinar como faz. Aqui eu dei exemplo. Eu vou te... Sabe que eu fui citando para vocês? Ela tá usando isso aqui porque ela é assim assado. Isso aqui, porque nananã, um CTA desse jeito. Eu vou ensinar. Existe uma técnica publicitária para fazer isso. E eu vou ensinar nesse curso. Gerenciamento de anúncios para você parar de gastar dinheiro clicando no impulsionar embaixo da sua foto. Não é isso que é criar anúncio. A gente gerencia anúncios pelo gerenciador de anúncios. Então, você precisa entender como ele funciona, e para entender como ele funciona, você precisa entender de jornada de compra, que é aquilo que eu expliquei lá no inicinho, que são as 3 fases, reconhecimento, consideração e decisão. Você precisa entender isso para entender de anúncio em contexto, em qualquer contexto. Isso é um assunto muito técnico e vale a pena você aprender para você parar de gastar dinheiro e não ter retorno. Posicionamento online, marketing e código de ética. Eu convidei uma fonoaudióloga para dar esse módulo, uma fonoaudióloga que participou da construção do atual código de ética de vocês. Ela fala sobre os conceitos éticos e eu finalizo esse módulo falando sobre marketing. Marketing de influência, para vocês entenderem como o cliente exerce influência. Inbound marketing, que é o meu xodó. Vocês viram que eu tenho uma certificação internacional. É a melhor maneira de vocês, que têm uma profissão extremamente regulamentada. O que significa isso? Uma profissão que tem legislações específicas, que tem um código de ética a seguir, e assim são todas as profissões da saúde, mais engenharia e OAB. Eu vou ensinar, é a melhor maneira de fazer marketing. É isso aqui que eu vou ensinar para vocês também. Google, porque se você quer estar na internet, você tem que entender de Google. Redes sociais, vamos falar dessas todas que eu falei aqui, só que mais aprofundado, e um monte mais de coisa aí. Como será? São 7 módulos, atividades no final do módulo, dos módulos principais. Tem um quiz para vocês verem se vocês absorveram aquele conhecimento mesmo, testar o conhecimento, e um monte de conteúdo extra para vocês baixarem, planilha de conteúdo, um monte de coisa legal para vocês fazerem. Os 100 primeiros inscritos, a gente faz um tira dúvidas online e ao vivo, a ser marcado quando a gente atingir essa meta. E você tem 1 ano para assistir o curso. Gente, estou aberta a perguntas. Ana? Que aula, hein? Incrível. Muito obrigada, Isa. Foi um prazer. Adoro falar e fica aqui sem voz. Algum fono para me ajudar? Cadê o pessoal? Aproveitem. Querem fazer alguma pergunta? Eu vi que o povo estava falando no chat aí. Tem pergunta no chat? A Gabriela falou que ela só fez um comentário
que vê tantos Instagrams profissionais incríveis e fica na dúvida se deve começar também. Gabriela, né? Gabi, olha só. Então, se você virasse para mim e falasse assim, Isa, eu queria entrar numa área para ser uma influenciadora digital. Eu ia falar com você assim, Gabi, você chegou meio tarde. Tá muito saturado, sabe? A não ser que você tenha, assim, uma estratégia lacradora, sabe? Que vai realmente, você comunica com um público muito específico, tem um nicho de atuação muito próprio, aí sim. Mas o Instagram ainda é hoje a melhor ferramenta para o seu tipo de negócio. Se você vende, ou seja, quando eu falo vende, eu estou falando da contratação do serviço de vocês, é força do hábito do marketing, que a gente fala muito venda, venda, venda. Se você oferece o seu serviço para um consumidor final, que foi isso que eu expliquei na aula, a melhor ferramenta para você promover o seu negócio hoje ainda é o Instagram. Tá? Ainda é. Por quê? É onde a gente tem uma faixa etária mais ampla. O Twitter, por exemplo, ele é muito nichadinho. Então, assim, ele tem lá pessoas que gostam de política, pessoas que estão discutindo assuntos do momento, ele é uma plataforma muito específica. Mas o Instagram é um local onde as pessoas estão ali para tudo. Onde as pessoas estão ali para ver o dia a dia do amigo, onde as pessoas estão ali para seguir as marcas que elas gostam, onde as pessoas estão ali para seguir as marcas de roupa, para ver os lançamentos, onde elas estão ali para encontrar conteúdo de algo que elas estão precisando também. Então, ainda é a melhor maneira para você promover com um custo quase zero. Então, assim, eu falo quase zero porque devido ao saturamento que eu expliquei para vocês, a gente chega no momento que está impossível fazer marketing com grande resultado na internet se você não investir algo, que seja em anúncio, para alcançar mais pessoas, justamente por conta dessa saturação das redes sociais. Mas existem outras diversas plataformas de marketing que vão ajudar no seu posicionamento também. Instagram ainda é, sim, uma grande ferramenta. Eu sugeriria você começar. O que mais? Olha, o Fernando falou, boa noite. Para dar início no Insta profissional, quais são as dicas preciosas? Tudo que eu falei aqui, Fernando, primeiro ponto é entender direitinho quem é seu público. Eu não trouxe o assunto para cá porque a gente tinha um tempo um pouco mais corrido, então eu escolhi falar de coisas mais práticas para vocês. Mas quando a gente cria uma estratégia digital e quando a gente escolhe ir para uma rede social, a gente precisa entender muito bem quem que é o público que está lá. Então a gente constrói personas. Lembra que eu falei dos arquétipos lá no início? Esses arquétipos ajudam na construção dessas personas, porque se a gente entende os arquétipos e entende sobre quais deles o nosso público está, a gente vai entendendo melhor quem é a nossa persona. O que é isso, essa tal de persona? É a personificação do público-alvo. A época que eu me formei, há 12 anos atrás, a gente estudava público assim: classe, renda, gênero e cidade. Era assim que a gente estudava e assim a gente desenvolvia uma ação incrível, propagandas mirabolantes e tudo mais. Só que hoje, na internet, devido à mudança do comportamento do consumidor, e eu falo muito sobre isso no curso, no módulo que já está liberado, devido à mudança de comportamento do consumidor, o que aconteceu com a mudança dele? Ele não acredita mais apenas no que a marca está falando com ele. Então, por isso que os influenciadores têm um alcance muito grande, por isso que a influência é importante, por isso que o Reclame Aqui funciona tanto. Eu tendo a acreditar mais no que os outros estão falando. Só que a maneira de eu, como marca, conseguir chegar naquele público é entendendo muito bem o que ele quer. Lembra que eu falei do conteúdo, que conteúdo relevante é o conteúdo que chega para a pessoa para resolver um problema que ela tem no momento oportuno, pela mídia correta? Você só vai conseguir produzir um conteúdo relevante para a sua audiência, ou seja, criar reputação para você, para quem realmente tem interesse no que você está vendendo, no que você está anunciando na plataforma, se você souber quem é a sua persona. Então, criar a persona é o primeiro ponto. O segundo ponto é, aí a partir daí você vai traçar a sua estratégia. Minha persona está no Instagram, minha persona está no LinkedIn, minha persona está onde? Minha persona está no TikTok. Isso vai depender da faixa etária dela, do comportamento dela, do que ela gosta. Quando a gente não tem ainda uma clientela, a gente define a persona baseada no cliente ideal. Então, você se pergunta e constrói um arquétipo, constrói uma personalidade mesmo, um personagem de quem que é o seu cliente ideal. Seu cliente ideal tem quantos anos? Como ele chama? A gente dá nome para a persona. Então, assim, se eu abrisse minhas personas para vocês, eu tenho 3 personas. Se eu abrisse minhas personas para vocês, vocês iam ver que elas têm foto.
A gente tem que trazer para dentro da realidade para que a gente consiga criar um conteúdo que realmente vai atingir essa pessoa. Então, o primeiro ponto, a primeira dica é essa: crie personas para que você consiga criar conteúdos relevantes. E frequência, mantenha sempre a sua frequência de publicação. O que mais? Joia. A Áurea perguntou qual que é a diferença dos vídeos curtos de Instagram para a estratégia em relação aos vídeos do YouTube. A diferença é mensagem. É assim, eu não falei aqui, mas a gente tem uma... Foi bom você ter feito essa pergunta. Qual que é o nome dela, Ana? É a Áurea. Áurea, foi muito legal essa pergunta, que é assim... Eu ia falar, mas eu vi que estava adiantando a hora. Eu falo muito, tem que me cortar. Tem uma coisa que a gente chama, Áurea, dentro de marketing, que a gente chama de transmídia, ou transmédia. Você já pode ter visto um dos dois. Que é o quê? São formatos diferentes de um conteúdo com narrativas diferentes. Então, por exemplo, cada rede social ela tem um formato, certo? E a gente tem que respeitar isso. Então, por exemplo, Facebook é texto, imagem. Instagram é imagem, texto. TikTok é microvídeo. O Reels é microvídeo. E é o quê? Vertical, né? 9 por 16 polegadas. O YouTube é 16 por 9 polegadas. Por quê? Porque o YouTube se assemelha à TV. A ideia do YouTube é roubar a TV, a audiência da TV, e funcionar como um canal que hoje ele já funciona. Então, a gente usa essa estratégia de transmídia para poder colocar aquele conteúdo em diferentes formatos. Então, por exemplo, eu tenho que falar sobre desenvolvimento, atraso de linguagem. Você vai falar sobre atraso de linguagem. Você vai fazer um post no Instagram, foto ou um carrossel, um microlearning, igual eu expliquei, e vai falar sobre quais são os sinais de atraso de linguagem, por exemplo. No TikTok, no Reels, você vai trazer esses sinais para dentro da plataforma do Reels, que é, de repente, apontando os atrasos de linguagem. No YouTube, você vai convidar um outro colega, ou um pediatra, ou alguém que você acha que possa agregar conhecimento para o público. Você vai chamar ele para um bate-papo e vai entrevistar esse cara, vai fazer aqui uma reunião de Zoom, vai gravar e vai subir para o YouTube. E vai entrevistar, ou seja, muito maior. Você vai ter um conteúdo muito mais robusto, você vai responder dúvidas, você pode usar história para pedir dúvidas, as principais dúvidas para você fazer nessa sua entrevista, nesse bate-papo com o especialista, alguma coisa nesse sentido. Então, é o mesmo conteúdo em narrativas diferentes, utilizando vários recursos. Essa é a principal diferença. O vídeo curto, ele tem que ser mais ágil, você precisa dar o recado mais rápido, então ele não é um conteúdo denso. Ele não é um conteúdo extremamente aprofundado. Você vai usar outros recursos para você dar um conteúdo maior. Você pode usar o mesmo... Isadora, só tem Instagram. Beleza. Faz um IGTV, que é onde você consegue dar um recado, um conteúdo mais longo, um conteúdo de vídeo com mais tempo. Grava um IGTV falando sobre aquele conteúdo que você postou que você deu dicas lá no percepções lá, né, sinais de alerta no Reels, você fez um post falando o que é o atraso no desenvolvimento da linguagem, e você fez um Reels maior falando tudo, quais são as consequências do atraso de linguagem para a vida da criança, né, enfim. E aí você vai aprofundando, é o aprofundamento do conteúdo. O que mais? Ótimo. A Aura está agradecendo aqui, falou bacana demais, entender as estratégias de cada rede. Obrigada, Isadora, excelente aula. Tamo junto. A Amanda perguntou, Isa, se vai ter acesso à gravação dessa aula. A gente colocou que não, né, Ana? Dentro da nossa A proposta era estratégia. fazer o curso online ao vivo, né? Isso aí. Porque o curso já era gratuito, né? Então, a intenção era realmente que a gente discorresse nesse tempinho aí que a gente produziu. Então, não. Beleza. A Gabriela perguntou, o que você acha do WhatsApp comercial? É uma rede que também devemos investir? É uma rede excelente para vendas, Gabi. Então, por exemplo, se você vende produto, é uma plataforma muito legal para você vender produto. Para o tipo de negócio de vocês, serviço de fonoaudiologia, eu acho que você vai estar tendo só um trabalho muito grande, um retorno muito pequeno. Sugeriria não. Se você tem tempo, invista. Mas se não, não. Tá bom?
Ótimo, Isa. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário a fazer? A Posso Gabriela falar falou. rapidinho? Eu não, Claro, eu também Vanessa. quero falar depois. Tá. É só um feedback, assim, eu entrei porque eu assisti sua palestra no Congresso Brasileiro de Fono, que foi muito bacana. Eu não tenho Instagram profissional, na verdade, eu sou docente, e eu tenho muito dos meus alunos já começando em Instagram, ainda na graduação. Eu tenho visto muitos fonoaudiólogos e estudantes colocando muita coisa que vai totalmente contra o código de ética, assim, nas redes sociais. Então, uma coisa, assim, absurda e muito Sim, preocupante. sim. Então, eu tenho acompanhado e divulgado para eles também quando o seu perfil, porque para realmente eles seguirem e terem um propósito quando eles forem fazer a rede social, né? Então, eu acho que é muito bacana, assim, é muito importante esse trabalho que você está fazendo voltado, assim, e que eu acho que vai me ajudar bastante também como docente para eu poder indicar e passar algumas coisas para eles. Ah, que legal. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada mesmo. Fico feliz de saber que posso estar sendo útil dentro do seu contexto de atuação. Muito obrigada. Mais alguém, gente? Acho que a Joana quer falar um pouquinho. Se alguém tiver mais alguma pergunta depois, pode ficar à vontade também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você desligou. Você está mutada, Jojo. Aí, oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Isa. Boa noite, pessoal. Eu tô aqui, para quem não me conhece, eu sou Joana, eu sou fonoaudióloga também e sou sócia da Sensorial junto com a Ana Cláudia. E eu tô viajando de férias, mas falei que não podia deixar de participar um pouquinho aqui junto com vocês desse nosso dia, né? Um dia tão importante pra gente, o Dia do Fonoaudiólogo, onde a gente trouxe esse presentão aí para o nosso público, que é poder ouvir a Isadora, falar um pouquinho da experiência dela. E eu sou suspeita para falar da Isa, porque desde que veio a ideia da empresa E tá dando muita interferência, né? No áudio da Joana. Achei que podia ser minha conexão, mas deve ser a dela. Não, deu muita interferência. falado com a Ana, que Isadora Engraçado. uma pessoa que nos ajudaria muito. Então, desde o início da Sensorial, que a gente tem a Isadora como nossa parceira, Eu acho que ela caiu. A conexão não estava muito boa, não, né, Isa? Acho que ela caiu. Ela deve voltar. Mas um pouquinho que eu escutei aqui da mensagem que ela queria passar era o agradecimento mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Nesse momento, né? Esse momento que a gente proporcionou. Era para agradecer esse período que vocês nos ajudaram a vencer esse momento de tanto desafio e de tanta superação para todos nós. Acho que ela voltou aqui, vamos ver se ela consegue finalizar a fala dela. a minha conexão tá ruim, porque, como eu disse, eu não tô em casa, eu tô viajando, então minha internet aqui não tá legal. Mas é isso mesmo que Ana falou, é agradecer um ano que foi tão difícil, né? E a gente teve aí vocês junto conosco. Agradecer a parceria de sempre da Isadora, que é uma grande profissional e que é parceira da Sensorial já há tantos anos, e parabenizar todos os fonoaudiólogos pelo nosso dia.
É isso, viu, pessoal? Muito obrigada pela participação. Esperamos vê-los em breve em outros cursos. Ana, vou deixar você fechar. Minha internet não tá legal. Foi ótimo, deu para entender aqui o seu recado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Isadora, muito obrigada pela participação. Espero que possamos nos ver em breve. Isso aí. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Jo, Ana, foi ótimo, e todo mundo que participou. Foi ótimo mesmo poder estar aqui compartilhando com vocês, como eu falei lá no início, é com muita satisfação que eu compartilho mesmo tudo que eu aprendi aí nessa minha vida profissional e observando o fono tão de perto. Um abraço, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Não esquece o curso, hein? Cupom até meia-noite.